Bom dia a todos. Estou gravando no amanhã, né? Por isso bom dia. Mas eu sei que está vendo à tarde, boa tarde, à noite, boa noite, né? É um prazer imenso estar de volta, né, com esse vídeo que será muito breve. E vamos assim entrar no assunto que deixa muitos, né, muitos cristãos, seguidores de Cristo, né? Pessoas que, amigas do Evangelho, que querem saber, entendem um pouco da palavra de Deus, já viram falar dessa passagem, o que é o espinho na carne de Paulo. Assim, um mistério, né, que a Bíblia não revela ao certo do que realmente se trata, mas nós chegamos em um ponto em que parece nos mais próximos dessa resposta, né? Quero que você abra a Bíblia comigo, né? Lá no capítulo 7 de, de Romanos, né? Capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 7. Nós vamos ler apenas alguns versículos e assim estar contemplando com vocês, né? Para que possamos chegar a uma conclusão de que consistia, né? De forma mais aproximada, para que possamos dar assim uma resposta a esta pergunta que não quer calar, né? O que era o espinho na carne de Paulo? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então ele diz aqui que ele, né, perseguidor da igreja, ele não conhecia a lei, né? Ele não conhecia o pecado, ele achava que estava cumprindo ali a sua missão. Então quando ele vem, né, conhece a palavra, ele conheceu o pecado a partir daquele instante, né, por conta da lei, né, que regia, né, as escrituras. E continua, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Olha ele dizendo, né? Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Parece, né? E é um paradoxo. E saltando aqui para o 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, né? E ele diz aqui que ele foi vendido, né? Jesus comprou, né? Ele soube o pecado, não sobre o pecado, ele está no pecado, né? E continua, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele está dizendo aqui no versículo basicamente no 18 que o querer, né, pecar, o querer fazer o bem, está com a pessoa, está com você, está comigo. Mas ele diz assim, olha, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo, ele se rasga, né, das vestes apostólicas, se desnuda e num momento de confusão espiritual, acreditamos assim, ele abre a sua alma, né, e o seu espírito e joga para fora, né, aquilo que ele não estava mais suportando. E vamos continuar. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo que o pecado, às vezes, o domina,
porque ele está fazendo o que ele não quer. Né? É igual um carro. Né? Você dirigindo um automóvel, ele vai em uma direção e você quer ir em outra, então ele está lhe dominando e não você o dominando. E aqui continua, no 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei dos meus entendimentos, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha, aqui está a resposta, né? Mais aproximada do que nós pensamos ser. A luta do apóstolo Paulo, né, contra os seus desejos carnais, especialmente os desejos sexuais. Ele está dizendo aqui no versículo 23 do capítulo 7, né, que mas vejo nos meus membros outra lei. Ele vê dos membros dele uma outra lei, que não a lei dos mandamentos, que batalha contra a lei dos meus entendimentos e me prende debaixo da lei do pecado. Então assim, ele entra em confusão, ele diz assim, olha, a lei está dizendo não peca, e o desejo, né, a lei não mata. E os órgãos dele dizem outra coisa, né? Confirmam aquilo que o entendimento dele quer. Ele quer pecar. E a lei, ele está dizendo aqui, a lei não mata esse entendimento. A lei, os membros dele diz totalmente o contrário daquilo que a lei diz, né? Não pecarás. E ele chega no ápice, né? No ápice do rasgar de alma, e diz: miserável homem, aqui no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, ele está dizendo assim, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vou contar uma história para vocês, uma história que dizem até hoje lá em Israel, que na época de Paulo, né, existe o Sinédrio, né, o Sinedrim, e as pessoas que cometiam crime, né, isso é uma história contada entre os mais velhos, né, de Israel, que dizem que aquele era julgado, homicida, e às vezes a condenação era carregar o corpo, né, aquele que ele matou nas costas, e era amarrado, atrelado às costas dele, do criminoso, de tal forma que quando a carne apodrecesse e se esvaísse, os ossos ficassem presos, né, para que ele carregasse, né? Imagine, até os ossos se consumirem. Então, quase que para toda a vida, né? E muitos deles morriam por conta da contaminação da carne apodrecida, né, do morto, que entrava em contato com a carne daquele criminoso e contaminava, e ele morria, né, pela circunstâncias das bactérias, né, das infecções que causava na carne, né, nas costas dele. Então ele diz, ó, miserável, ele compara a situação da história à situação dele. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Ele estava assim no limite, nos extremos, né, do que nós conhecemos o apóstolo Paulo. Então, esse capítulo 7 de Romanos, ele é uma verdadeira revelação do apóstolo Paulo, é uma revelação do interior da pessoa do apóstolo, né? E ele não suporta mais, né? Ele conhece a lei, né? Ele conhecia o pecado, mas não sabia que era pecado, né? Andava errante. Ele conhece a lei, conhece o pecado e sabe que não pode cobiçar, não pode pecar, e os membros dele, né,
não acompanha o entendimento dele, porque o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz, né? Então, mesmo assim ele diz, no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Veja que ele continua, né, no paradoxo, né, na contradição. Ele diz que mesmo assim, né, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e que com entendimento ele serve a lei, mas com a carne, a lei do pecado. E a confusão era tremenda que o Espírito Santo de Deus, vendo, né, que ele poderia naquele momento entrar em colapso espiritual, né, que logo no versículo seguinte, já no primeiro versículo do capítulo 8, né, depois que ele diz isso, o Espírito, aqui pensando eu nas minhas conjecturações, o Espírito Santo derrama sobre ele o bálsamo da graça, da misericórdia, né? E ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, meus queridos e queridas, e amigos do Evangelho, né? Assim nós estamos diante de uma provável resposta, né, do que era o espinho da carne de Paulo. Né? Os desejos carnais, principalmente o desejo, né, sexual, né, dos membros dele, né? E ele, né, por livre e espontânea vontade, desejou não casar, né, mas não poderia pecar, né? Imagine você, um homem que era líder, né, dos soldados de Roma, o homem que pregava o Evangelho, né? Quantas mulheres não existiam naquela época, e ele olhava, né, muitas vezes desejava e não poderia negar a Cristo, pecando, né, com as concupiscências da vida. Então que esse estudo sirva para a sua reflexão, né, neste dia, nesta hora que você está assistindo aí, e que possa te levar ao entendimento, né, e uma curiosidade, né, que ninguém vai querer, né, isso não é doutrina, e nem que você necessite viver sua vida espiritual, desvendar os mistérios de Paulo, mas ele escreve, né, ele se rasga nesse capítulo 7 de Romanos e nos dá essa dica. Que Deus te abençoe e te guarde, né, te dê o renovo para a tua vida e para a minha, que nos proteja e nos livre de todo mal, e que a graça e a misericórdia de Deus te alcance o teu ministério, né, alcance a tua casa, teu trabalho, tua igreja, teu grupo de estudo. Se inscreva nesse canal, né? De vez em quando, quase todo dia, né, estamos mandando mensagem, e que tu possas ser agraciado, agraciar pessoas, né, compartilhando. Então vai lá, se inscreva, dá um like, né, que Deus assim possa, em nome de Jesus, te abençoar. Amém.